Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Então, fiz 32 anos. 32 e a biblioteca daqui de trás fez 17 anos. Foi muito bem comemorado meu aniversário. Eu acho que há muito tempo eu não tinha uma comemoração tão diferente e boa de realmente estar com pessoas que eu amo, de poder descansar também, me dar o luxo de poder descansar, porque coincidentemente meu aniversário caiu no dia que eu não trabalho, então eu realmente pude comemorá-lo com a minha família. Só que daí, pra variar, eu estava vendo vídeos no YouTube da Booksfera, e aí o canal Sonho Distante fez um vídeo que eu fiquei, por que que eu não faço também? Que era 27 livros para ganhar de aniversário. Acredito que seja porque a dona do canal vai fazer 27 anos, porque eu já vi o pessoal fazer alguma coisa do tipo 30 livros para ler antes dos 30, 30 livros para ganhar para ganhar quando fizer 30 e assim por diante. Inclusive, meu marido fez isso comigo. Quando eu fiz 30 anos, ele efetivamente me deu 30 livros. E isso foi uma surpresa gigantesca. E aí eu fiquei, por que que eu não faço isso também? O que me custa fazer? Vou pegar e separar 32 livros para comemorar os meus 32 anos. E aí ficaria uma lista para os meus familiares, uma lista para os meus amigos, para o meu marido. Seria uma lista que eu, Kimi, não compraria. Seria para realmente ganhar de presente. Eu fui olhar o meu wishlist e eu esqueci do quão vasta a minha wishlist pode ser. E se você não acredita em mim, dá uma olhadinha aqui embaixo, só clica e rola até o final. E antes que vocês perguntem, Kimi, pelo amor de Deus, tem certeza que tu quer tudo isso? Tenho. Pode ser que eu não lembre o motivo, porque, gente, tem coisa muito antiga. E eu não vou nem dizer que tem muita coisa obscura, mas porque obscura não é a palavra. Mas tem tanta coisa que não é propagandeada, que não é dado pros book influencers, que eu encontrei. Aí eu comecei a fazer a lista. E, gente, fazendo a triagem da triagem da triagem da triagem que vocês podem imaginar, eu não consegui chegar em 32 livros. Eu consegui chegar em 90. Meu E se Deus. alguém chegasse pra mim hoje, no ultimato, te dou o dinheiro pra tu comprar 90 livros. Pelo amor de Deus, eu agora estou olhando pro meu marido, não faça isso, tá bom? Com certeza, esses livros estariam no meu carrinho e eu os compraria, porque são os livros que eu já estou há muito tempo tentando comprar. Então tem alguns livros que são esgotados, ou que então sai de estoque, depois volta de estoque, e aí acontece a maior premissa do leitor, que é quando tá em estoque não tem dinheiro, e quando tem dinheiro não tá em estoque. E tem muito livro, gente, de ficção, de biografia, de não ficção, de terror, de fantasia, de continuações de séries que eu tô querendo terminar ou que eu tô querendo continuar. Então tem muita coisa. E o que eu posso dizer é, para Kimi de 2025 e muito provavelmente para 2026, essa lista faz todo o sentido do mundo. Pode ser que ano que vem as coisas mudem. Por quê? Porque o meu gosto muda. Eu acho que se eu tivesse feito essa lista ano passado, em 2024, com certeza o que mais teria aparecido são mangás de volume único ou então literatura japonesa, porque foi o meu grande foco do ano passado. Esse ano eu tô me focando muito em fantasia, romantasia e livros de não ficção. Não dizendo que eu não tenha investido em clássicos, não dizendo que eu não tenha investido em ficção contemporânea, ficção especulativa e assim por diante. Mas minha primazia foi e continua sendo fantasia, romantasia e não ficção. Então, talvez ano que vem as coisas mudem um pouco, mas eu duvido que no andar da carruagem como tá agora, eu vá mudar tanto assim. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou falar com vocês, prometo que muito brevemente, sobre os livros que eu escolhi, até para vocês verem o meu gosto de 2025. E aí eu vou fazer dois combinados com vocês. O primeiro deles é: essa lista valerá de 18 de novembro, que é um dia depois do meu aniversário, até 17 de novembro de 2026. Ou seja, durante um ano,
essa lista vai ficar em aberta como minha lista de prioridades. Lembrando que eu não vou comprar nada dessa lista, será tudo presente. Eu não vou saber de quem, eu não vou saber nada. Pode ser que em 2026 eu não tenha recebido nenhum desses livros, como pode acontecer de, sei lá, meus amigos, meus familiares, meu marido, todo mundo se juntar e não, vamos dar o que a gente puder dessa lista pra Kimi, já que, né, são os livros em que ela colocou que ela daria prioridade de leitura. Pode acontecer, não custa sonhar. Mas aí, ano que vem, eu farei, e essa é a minha segunda combinação com vocês, eu farei um outro vídeo reagindo a essa primeira lista e farei uma segunda lista, com, se menos livros, o máximo a mesma quantidade. E aí a gente vai ver o que modificou e o que não modificou. Porque eu acho que isso é interessante. E é uma coisa que eu já conversei com vocês em outros vídeos, que é uma teoria que eu tenho, que assim, o leitor, ele é muito volúvel. O leitor, ele tá sempre mudando. Ele tá sempre mudando de opinião no sentido de, uma hora eu gosto de fantasia, aí eu vou lá, pego um thriller, me apaixono por thriller, aí eu tenho a minha fase de só ler thriller, de só ler fantasia, de só ler não ficção, de só ler biografia, de só ler isso, só ler aquilo. É muito raro você encontrar uma pessoa que permaneça 100% do seu tempo e por muitos anos no mesmo gênero literário. É muito difícil você encontrar. Ah, mas canal XYZ faz isso. Mas se você for ver, eles também leem outros livros nesse meio tempo. Talvez eles não divulguem, não publiquem, porque não é a ideia do canal. Mas com certeza eles devem ler outras coisas também, porque não tem mente que aguente. Não tem uma mente que vai aguentar ler 100% de romantasia, que tá agora a febre acontecendo. Não tem, gente. Isso não existe. Então, essa lista vai valer de 18 de novembro a 17 de novembro de 2026. Eu vou fazer um vídeo ano que vem reagindo e trazendo uma lista atualizada ou nova. E terceiro, eu não vou comprar nada dessa lista. Estabelecidas as regras? Estabelecidas as regras. Então, eu prometo ser rápida, tá, gente? Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês terem uma ideia de qual é a capa que eu quero. Por quê? Principalmente dos livros clássicos, acontece que muitas vezes eu não peguei certos livros considerados clássicos porque eles não têm texto de apoio. E eu acho importante texto de apoio. Então, eu fiz uma pesquisa de qual editora eu gostaria de ter aquele livro. Então, não é porque é favoritismo, não é por nada do tipo. É porque eu vi as resenhas e o pessoal colocou que é uma das melhores edições por conta do material extra que tem pra incrementar a leitura. Só por isso. Beleza? Deixa eu abrir aqui a minha listinha, que é uma listinha considerável. E aí a gente já começa essa lista com um livro que tá esgotado já faz um tempo. E eu tô bem triste porque eu lembro quando esse livro foi lançado, eu tentei comprar ele mais de uma vez e não consegui, porque o filme fez parte da minha infância. Ele tem uma cena que até hoje pra mim é traumatizante. Eu tenho medo de ratos até hoje por causa desse filme, que é A Princesa Prometida. Que, gente, é uma edição muito bonita, capa dura, etc, etc, etc. Então, assim, não sei quando que vai entrar de novo na Amazon, se vai entrar, porque eu não sei se ele foi bem recebido pela crítica, não sei se ele foi bem recebido pelos leitores. Eu vi muitos booktubers falando sobre ele na época, mas se ele foi, tipo, se teve alta taxa de vendas, aí eu já não sei. A Garota que Bebeu a Lua também, mesma coisa. Só que nesse caso, todas as vezes que eu tentei comprar caro, ou não teve tanto desconto, e foi sendo postergado. 10 mil céus sobre você. Meu Deus, quanto céu, né, gente? Esse é a continuação de Mil Pedaços de Você, que eu li há uns anos atrás, de forma muito despretensiosa, e esse livro me pegou de um jeito. Eu fiquei, não é possível, agora eu preciso ler a continuação. E a continuação, ao contrário da Princesa Prometida, às vezes ele aparece na Amazon, senão ele tá esgotado. Então, assim, mesma coisa. Todas as vezes que eu tentei comprar, ele estava esgotado. Quando não estava esgotado, eu não tinha dinheiro pra comprar. Mesmo ele estando em promoção, que eu já peguei ele muitas vezes por 20 reais. Meu Deus, que mas nem com 20 reais tu pode comprar? Não. Forrest Gump, mas eu quero Forrest Gump de capa dura, o primeiro lançado. E assim, gente, pra mim, Forrest Gump marcou a entrada na vida adulta. Porque quando eu era criança, adolescente, eu não vi esse filme. E por um lado, eu acho até bom não ter visto, porque eu teria achado ele chato. Agora, quando eu já era adulta, ele veio com uma mensagem muito importante pra mim. E quando foi lançado o Forrest Gump, eu lembro que eu fiquei enlouquecida quando ele foi lançado. Mas
ele tá sempre caro. Então também foi um motivo para que eu não tenha adquirido ele antes. Aí os próximos 2 livros, eles são biografias, que é a Catarina de Médici e a Maria Stuart. E, gente, eu posso estar confundindo a pessoa, mas eu acho que não. Se eu não me engano, Catarina de Médici foi justamente casada com o rei da França, que deu à luz ao príncipe Francis, que seria marido da Maria Stuart. E tem uma série que quase ninguém conhece, ou pelo menos eu nunca ouvi falar, fazer tag ou qualquer outra coisa nesse sentido, que se chama O Reinado, que fala justamente, claro, não de uma forma 100% fiel, mas fala sobre o romance que teria existido entre a Maria Stuart e o príncipe Francis, e como ele seria o futuro rei da França, e ela como futura rainha da Escócia, e ela vivendo na corte francesa e tudo mais. Então, eu tenho interesse, principalmente no da Maria Stuart, porque eu gosto da história britânica, e a Maria Stuart foi uma das concorrentes, entre aspas, pelo trono inglês, porque ela era católica. E a gente precisa lembrar que Elizabeth I era anglicana, na verdade, por conta da igreja que o pai dela criou para poder se divorciar e tudo mais. E aí existia um racha muito grande na Inglaterra, em que alguns apoiavam a rainha Elizabeth e outros apoiavam a Maria Stuart, até porque a Maria já tinha questão de ser prometida a um rei da França, isso seria muito bom. Então tem essa rixa entre essas primas pela coroa britânica. Casa Grande Senzala, o livro escorregadio para conseguir, meu Deus do céu. E eu sei que ele é uma trilogia, mas eu quero só o primeiro por enquanto pra ler, e ele é um calhamaço, mas assim, eu sinto que vai ser uma daquelas leituras que vai me destruir, e eu vou com certeza amar essa destruição. Que isso também é outro paradoxo da vida do leitor, que é um livro assim, o livro me destruiu. Chorei horrores. 5 estrelas favoritado. O Retrato de Dorian Gray, eu quero o da Biblioteca Azul, por mais que tenham colocado que o da editora Darkside também é a edição não censurada, porque eu quero o da Biblioteca Azul porque foi o primeiro, ele tem notas explicativas e é a versão não censurada de O Retrato de Dorian Gray. Que caso você não saiba, eu só tenha visto o filme, ele foi um livro que o Oscar Wilde escreveu, deu problema na justiça, ele foi considerado um livro imoral, e aí o Oscar Wilde tinha uma opção, que era modificar a parte problemática do livro. Então ele foi lá, além de ter alterado, ele acrescentou alguns capítulos a mais. Só que eu quero primeiro ler a versão não censurada para depois comprar a versão com censura para poder ver o que foi exatamente que ele modificou. E até porque eu fico assim, eu quero ler qual foi a primeira ideia do autor. Eu quero realmente ver a genialidade do Oscar Wilde ali, na hora, sem filtro, que ele escreveu sem medo e na cara e na coragem. Que eu tenho certeza que ele escreveu esse livro pra chocar muito a sociedade da época. A Ruína de um Reino é pra ser uma história Pequena Sereia, só que nesse caso é uma história em que a Pequena Sereia tem que matar o príncipe. E ele é, não sei se a gente diz da extinta, ou ainda não extinta, porque faz um tempinho já que ela não publica nenhum livro, da editora Literalize. Então, assim, eu estou tentando ao máximo possível conseguir todos os livros da editora Literalize, e dos que eu ainda não tenho, esse A Ruína de um Reino é o que eu estou mais interessada em ter aqui na minha estante e ler. O Infinito em um Junco, gente, ele é, assim, um livro para quem gosta da história do livro, de como lá no passado, na época da Mesopotâmia, existia a primeira escrita cuneiforme, que depois foi pro Egito, que criou o papiro, e aí nós vamos pra Grécia, que criou o pergaminho, e aí passamos por toda a Idade Média, a primeira Revolução Industrial, a criação antes da Revolução Industrial da imprensa de Gutenberg, como isso diversificou o livro, etc, 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 etc. Então, para mim, ele é interessante por 2 motivos, como leitora e como bibliotecária. Então, eu quero muito esse livro. Eu lembro que ele também, quando foi lançado, eu fiquei enlouquecida para tentar conseguir.
Esse aqui foi o único que eu dei, entre aspas, uma roubada, porque é um livro dividido em 2 volumes. Então não adianta ter um volume e não ter o outro, se eu quero terminar a mesma história. Que é o Priorado da Laranjeira, os volumes, então, 1 e 2, que é a Maga e a Rainha. Acho que é como ficou conhecido aqui no Brasil. As capas estão aqui pra vocês. Eu quero esses livros porque dizem que é uma fantasia maravilhosa envolvendo dragões, em que um reino os dragões são vistos como criaturas maléficas e o outro eles são vistos como quase divindades e que estão ali para ajudar a sociedade, e justamente esses 2 reinos vão entrar em conflito. Então, eu quero ver como é que vai ser isso. Prova de Fogo é a continuação de Maze Runner. E Maze Runner, eu não vi os filmes porque, assim, o livro foi tão fantástico, mas tão fantástico, que eu não tive coragem de assistir uma adaptação cinematográfica dele antes de terminar a série. E ele terminou de um jeito que tu fica assim, what? Exatamente assim. E ele também foi um livro que eu peguei de forma muito despretensiosa. Um livro que eu não dava nada e eu favoritei. E se eu não me engano, Maze Runner são 4 ou 5 livros. Então, assim, eu vou aos pouquinhos. Pego no volume 2, depois eu pego o volume 3, até terminar. Eu acho que tá todo mundo careca já de ouvir falar desse livro. E acho que todo mundo já leu, menos eu, que é o Pachinko. Então, assim, não vou nem me estender muito, porque realmente é um livro que já foi falado muito na Booksfera, mas eu tenho muito interesse em ler Pachinko. Eu quero muito ver isso, e a trajetória da mulher coreana que vai pro Japão por casamento e tudo mais. A Ascensão das Trevas. O livro difícil de conseguir. Meu Deus do céu. Toda vez ele me escorrega. Toda vez eu coloco ele na minha no meu carrinho. Aí eu vou lá, na hora de finalizar, ele tá caro. Ou então um outro livro que está pelo mesmo valor também estava sendo procurado. E aí, a Ascensão das Trevas vai ficando para trás. A Amiga Genial é um livro, o pessoal já falou. Já vi resenhas positivas e já vi resenhas negativas dele. Eu já li um livro da Eliana Ferrante, que foi o... Ai, gente, Deus do céu. Não sei o que da filha. Ai, esqueci o nome agora. Vou botar a capa aqui pra vocês. E eu achei ele bom, mas não grandes coisas. E aí o pessoal fala muito de A Amiga Genial, que é a quadrilogia napolitana, e tem a série. Então eu resolvi que eu quero ler essa tetralogia, ou palavra difícil. Só que antes eu vou começar pelo volume 1, até pra ver como é que eu vou me acostumar com a escrita da autora, porque com certeza ela deve ter sido diferente do A Filha Perdida para A Amiga Genial. O Menino na Ponte seria uma continuação do livro A Menina que Tinha Dons, que foi lançado há muitos anos atrás, que eu comprei na época, li, gostei. Ele é um mundo distópico em que houve um fungo que tomou conta da humanidade e causa uma série de problemas, e aí as pessoas têm que viver meio que apartadas de tudo, até que eles começam a fazer experimentos com crianças para ver se as crianças conseguem criar uma espécie de imunidade a esse fungo. E aí nós temos uma menina que tem isso, que ele dá surto de raiva, dá um monte de coisa, gente, mas aquele surto de raiva do ponto de você não parar até pular na jugular da pessoa e morder ela com os dentes. É realmente, assim, uma selvageria. E essa menina, pelo que eu lembro da história, porque faz alguns anos que eu li, ela tem esses surtos de raiva, mas ela é mais controlável. Então eles têm a escola onde ela vive invadida, dá todo um problema, e aí eles têm que andar com ela pelos Estados Unidos, totalmente destruído, para levar ela para outro lugar para continuar com as pesquisas, porque tá muito perto de se conseguir uma cura para as pessoas não terem mais que se preocupar com esse fungo e poderem, inclusive, andar livremente pela natureza sem
roupa completa, de filtro, de máscara, de tudo. Tipo assim, quando eu tava lendo esse livro, eu imaginei muito. Sabe aquelas pessoas que trabalham em laboratórios com vírus altamente contagiosos e perigosos, que elas usam todo um aparato respiratório, um capuz fechado, com viseira de plástico e não sei o que, tem que andar de luva e botina e não sei o que, tudo fechado. É mais ou menos assim que as pessoas têm que andar nesse livro, se eu não me engano. Eu acredito que seja certo. E aí esse livro é a continuação, mas ele não foi muito divulgado. Então eu não sei se é porque são histórias diferentes. Eu acredito que não. Eu acredito que seja uma continuação da história, até pelo jeito como ela terminou. Deuda de Sangue é da FML Pepper, que há uns anos atrás fez muito sucesso com a série trilogia Não Pare, que é Não Pare, Não Corra, Não Fuja. Acho que é alguma coisa assim. Ou é Não Corra, o primeiro. Enfim, e aí ela lançou uma nova trilogia agora, que começa com Deusa de Sangue. Que com as premissas dos livros dela, esse eu achei mais interessante que os outros. Então, eu coloquei ele na minha lista. Os Brudenbrooks Brudenbooks é um livro clássico alemão do Thomas Mann, que é o mesmo autor de A Montanha Mágica, que eu poderia ter ficado entre esses dois. Entre os Brudenbooks e A Montanha Mágica. Eu acabei escolhendo esse primeiro porque ele fala da trajetória, se eu não me engano, de 5 gerações da mesma família. E eu simplesmente amo histórias que contam a saga de famílias. Então, tá aí porque que ele foi escolhido. E eu quero, assim, a edição é bem bonita. As edições hoje do Thomas Mann são todas padronizadas e tudo mais. E eu vi ele, inclusive, na livraria que eu fui recentemente com meu marido pra comprar meu presente de aniversário, que a gente tava passeando numa cidade turística, e eu não comprei porque tava R$ 169. Eu fiquei, mas nem sonhando que eu vou pagar esse valor, pra não falar a palavra pior. Vamos ver se eu consigo ganhar esse livro de presente. A Traição de Camelot é a continuação de A Farsa de Guinevere. Eu amo as histórias do Rei Arthur. Eu acho que A Farsa de Guinevere foi uma boa leitura, levando em consideração das últimas adaptações que foram feitas quanto ao Rei Arthur. E eu quero ver como é que se termina essa trilogia, né? Esse aqui, A Traição de Camelot, é o segundo, que vai acontecer uma situação muito específica que tu fica, eita, agora deu problema. Porque caso você não saiba, e isso não é nenhum spoiler, a farsa de Guinevere começa quando a Guinevere não é ela de verdade. Na verdade, ela é uma garota que durante muitos anos foi treinada pelo Merlin, que daí fez lá uma mágica específica para que todo mundo achasse e visse ela como a verdadeira Guinevere que morreu. Por que ele fez isso? Porque o rei Arthur, agora vivendo em Camelot, ele concordou que não haveria mais magia no seu reino. Então, com isso, o Merlin foi afastado de perto dele, só que o Merlin é aquilo. Ele é praticamente quase que um pai pro Arthur e um mentor e um conselheiro e tudo mais. Então ele fica assim, Guinevere, eu não posso estar lá, mas vamos fazer o seguinte, você que também é versado em magia, vai lá e fica de olho nele, protege ele, por favor. Só que é aquilo, ninguém pode saber que você não é a Guinevere. Então tem toda essa questão que no segundo livro vai acontecer uma situação que tu fica, bom, agora ferrou, agora vai dar um problema que eu quero ver como é que vai ser resolvido. Por isso que eu quero ter esse livro aqui e ler ele logo. Esse aqui, eu acho que só por eu dizer, já vai explicar por que eu quero, que é a história da humanidade contada pelo vírus. Para que com um título desses você também não ficou interessado ou interessada. Vai, admite. Admite pra mim, pode botar aqui nos comentários se sim ou não. Mas vamos lá. É interessante porque a gente já viu a história da humanidade ser falada pelas mulheres, pelas crianças, por grupos minoritários, por isso, por aquilo. Agora, pelo vírus, que se a gente for ver, sempre estiveram conosco. Não faz sentido. Então eu quero ver como é que é esse livro. Ele parece ser interessante de trazer uma aula de história de um jeito um pouco diferente. Eu nunca vi A História Sem Fim. Eu sei que tem hoje uma edição capa dura, muito bonita, etc e tal, mas eu quero esta edição aqui, tá, gente? Essa aqui, não é nenhuma outra. Eu só não lembro agora se esse livro tá esgotado ou não. Eu tenho a impressão que ele está esgotado, infelizmente. Então, assim, vamos chorar, né? Que é o que nos resta. Capitão de Sangue é o terceiro livro de uma série que marcou a minha adolescência. Muito mais
do que Crepúsculo, muito mais do que qualquer outro livro de vampiros, e aí nisso eu incluo também Os Sete do André Bianco, eu incluo Entrevista com o Vampiro, eu incluo vários outros livros de vampiro e contos de vampiros que eu li na minha época da adolescência, que são os Vampiratas. Basicamente é a história de um casal de gêmeos, a Grace e o Connor, que eles moram num orfanato e descobrem que vão ser separados porque um deles vai ser adotado e o outro não vai. E aí, dá na cabeça deles que se eles fugirem pro mar, eles vão conseguir sobreviver, achar outro lugar e vão poder viver a vida deles juntos. E se eu não me engano, eles têm 15 e 16 anos. Aí, eles são pegos por uma tempestade, o barco vira e eles são resgatados. Só que há um problema. A Grace é resgatada por um navio de vampiratas. E aí você questiona como é que um vampiro pode ser pirata. Porque tem toda aquela questão da mitologia de que ele não pode tomar sol, não pode isso, não pode aquilo. E o Connor é resgatado por um navio pirata. E aí a gente descobre que existe toda uma sociedade dos piratas. E aí, claro, que os irmãos ficam desesperados em que um quer encontrar o outro de todo jeito. Só que conforme a história vai passando, você vê que vai acontecer um problema quando esses irmãos se encontrarem. Porque os vampiratas e os piratas se odeiam com todas as forças do mundo. E aí você fica, eita, como é que se resolve um impasse desses? E aí, Capitão de Sangue é o terceiro volume. Se eu não me engano, tem mais um depois desse, ou são 5. Eu não lembro agora, gente. Mas assim, é muito bom. E é uma série que eu indico, assim, de olhos fechados. Uma breve história da literatura. Dispensa comentários. Bibliotecária, professora de português e literatura. Eu acho que é interessante. Eu quero justamente ler esse livro para ver se ele pode ser indicado principalmente para quem está ali na época do vestibular, Enem, porque às vezes um livro escrito de uma forma diferente com resumos é interessante. Não resumos da obra. Já vou deixar muito claro aqui. Não resumo de obra literária, mas resumo dos movimentos literários ajuda. Ajuda muito, gente. O Silêncio dos Inocentes foi um filme que me marcou muito. Eu tenho, inclusive, aqui o livro da Dark Side, de Silêncio dos Inocentes, que fala sobre o filme e tudo mais. Mas eu quero ter o livro, O Silêncio dos Inocentes, para ler e ver o quanto do filme foi fiel à história original. Inclusive, hoje você consegue adquirir os 3 volumes num box bonito e tal, mas eu não preciso nem do box. Para mim, só o primeiro, por enquanto, tá bom para eu ver como é que é a escrita do autor. Eu quero ver como é que ele escreveu. Lendário é a continuação de Caraval. Que Caraval foi um livro de fantasia barra romantasia, sendo que ele foi publicado numa época em que não se falava de romantasia ainda, mas ele é uma romantasia que envolve circo numa ilha. É um circo meio carnaval de máscaras de Veneza. Gente, é uma mistura muito louca e muito bom. Eu não dava nada pra esse livro. Não vou dizer que eu favoritei, mas eu terminei a história querendo muito saber como é que ia continuar. E aí esse livro entrou porque todas as vezes que eu tentei comprar lendário, ou não tinha, na época já não querendo comprar na Amazon, ou não tinha, ou tava muito caro. A Quinta Estação, eu não sei dizer se ele é uma ficção científica ou se ele é uma fantasia, mas é muito falado. Eu quero ver como é que é, porque se eu não me engano é uma trilogia, e o pessoal super fala bem. Eu acho que até hoje não vi uma pessoa falar mal de A Quinta Estação. Então, assim, hypadíssima pra ler esse livro. Eu acho que Blondie é o box com os 2 livros, que basicamente fala de uma época da vida da Marilyn Monroe. Ai, Kim, Marilyn Monroe foi tão importante assim pra ti? Não, até que não. Mas ela é uma figura marcada, que se tornou uma figura pop, e eu quero saber um pouco da vida dela. Eu quero conhecer essa pessoa, entender o que foi que aconteceu pra ela ter falecido tão cedo, né? Que eu não vou entrar em mérito do porquê ou como isso aconteceu, porque senão o alcance do YouTube corta, né? Mas eu acho que esse Blondie é os 2 volumes, mas no caso eu quero só o primeiro por enquanto pra ler. A Dança da Morte, eu acho que é tido como o maior livro do Stephen King. Aí depois vem It a Coisa. It a Coisa eu já li A Redoma de Vidro. A Redoma de Vidro não. A Redoma de Vidro da Silva Plath. Eu já li
tia coisa, eu já li Sob a Redoma e falta só o Dança da Morte pra eu fechar a tríade dos livros do King que são calhamaços. Sendo que, se eu não me engano, a Dança da Morte tem personagens que aparecem em A Torre Negra, que também é uma série que eu preciso continuar, mas, gente, eu confesso que depois do Pistoleiro eu fiquei com trauma, sendo que eu sou uma grande fã do King. Eu sou, assim, uma leitora que tenta pelo menos uma vez por ano colocar algum livro dele. E eu, sinceramente, acho que o Pistoleiro foi uma das piores leituras que eu já fiz na minha vida. Até então, esse prêmio, que eu não sei se a gente diz que é prêmio, era pro livro Os Olhos do Dragão, que ele escreveu pros filhos dele, que eu achei sem nexo, achei chato, achei parado. Então, assim, eu quero ler esse Dança da Morte, que também é um livro que o pessoal elogia muito e que eu, sinceramente, até hoje, a única reclamação que eu vi do livro é que o Stephen King, ele é muito extenso quando ele vai publicar detalhes. E ele fala da vida do vizinho do personagem, que não sei o que, 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 e você fica, tá, por que que eu tenho que saber da vida do vizinho do personagem? Sendo que o vizinho vai aparecer em 2 páginas. Mas acreditem, eu gosto disso. Eu gosto. Por isso que não vai me afetar quanto a isso. Os Dois Mundos de Isabel é da Daniela Arbex. Acho que é esse o sobrenome dela. E é uma jornalista que escreve bastante sobre vários assuntos, principalmente de denúncia do Brasil. Eu já li dela o Holocausto Brasileiro. Eu sei que ela escreveu também outros livros, inclusive, se eu não me engano, de Brumadinho, ela escreveu. Agora, por último. Eu não lembro agora se foi ela que escreveu A Noite que Nunca Teve Fim, que é da Boate Kiss, que teve um incêndio. Mas eu quero ler Os Dois Mundos de Isabel, porque é uma crítica social que ela fez, se eu não me engano, à situação do sertão do Nordeste. As pessoas que são relegadas a viverem na pobreza, a viverem na batalha para ter o pão de cada dia. Então, por isso que eu quero ver e como teve esse movimento itinerante saindo do sertão pobre para ir para cidades grandes tentando conseguir um emprego melhor e condições melhores de vida. Se eu não me engano é isso, tá, gente? Se não for, peço desculpas, mas eu lembro que é da Daniela Arbex e, sério, pra mim, só por ser isso já é motivo pra comprar o livro. Jorge Amado é um livro que me marcou muito com Capitães da Areia. E eu, desde então, já tive muita vontade de ler outros livros do autor. E aí, na hora que eu estava fazendo a seleção, eu fiquei entre 2. Eu fiquei entre Gabriela Cravo e Canela e fiquei entre Dona Flor e seus 2 maridos. Aí eu optei por Dona Flor e seus 2 maridos, porque eu fiquei assim, ela vai casar com um, depois vai casar com o outro, ela vai casar com os 2 ao mesmo tempo, um é marido e o outro é amante, como é que isso funciona? Por que que isso pra mim ficou tão interessante? Porque a gente precisa lembrar da época que Jorge Amado publicou este livro e da época que ele viveu. Não é que nem hoje que se fala e é reconhecido por lei, inclusive. Então eu quero saber como é que o autor abordou esse assunto, se for o que eu estou imaginando. Isabel de Castela, se eu não me engano, foi a primeira monarca na história da humanidade, se eu não me engano. Então, é mais uma biografia, tá, gente, que eu coloquei aqui, porque eu não pago imposto para ler biografias. E aí também o próximo é Porque os Sinos Dobram, do Hemingway. Eu acho que é do Hemingway. E assim, eu já tentei ler os poemas do Hemingway. Não deu certo. Não quis ler O Velho e o Mar, porque o pessoal fala muito do Velho e o Mar. Eu quero esse Porque os Sinos Dobram. Porque foi uma coisa que eu ouvi quando eu era criança, pra sanar minha dúvida, pra ver se por um acaso essa frase que eu ouvi quando eu era criança e que me marcou tem alguma coisa a ver com esse livro ou não. É uma metáfora, é uma citação do livro, alguma coisa. Mata Doce é um livro nacional, se eu não me engano, que fala sobre problemas de pessoas negras. E eu sempre gosto de pegar livros assim. Assim como também o próximo livro, que é Cidade de Deus, que, poxa, quem não foi marcado pelo filme Cidade de Deus, que, se eu não me engano, ele concorreu ao Oscar e só não ganhou por conta da cena que tem de uma cena específica ali de tiro que aparece, que o pessoal da academia achou forte demais. Aí eu fiquei, forte demais?
Ah, tá. Vocês não queriam era dar pra brasileiro mesmo o prêmio, então assim, pra quem diz que a gente não tem bons filmes, tá mentindo. E tá mentindo muito forte. Então eu quero pegar esse Cidade de Deus pra ver a história mesmo. E eu espero gostar. Espero mesmo. Dolores Claiborne e Minha Metade Sombria são 2 livros do King que estão saindo pela biblioteca Stephen King. Que eu não tenho ainda, obviamente. Só que assim, antes que vocês perguntem, tu tá fazendo a coleção de todos os livros da biblioteca Stephen King? Não. Quando o livro eu não tenho, beleza, eu compro, né? Então, por exemplo, Minha Metade Sombria não existe mais. Assim como eu nunca vi o livro Dolores Claiborne antes. Então, eu acredito que esse seja gotado também. Então, eu vou comprar porque até agora, os livros que eu comprei que fazem parte da biblioteca Stephen King, eu não me arrependi de ter comprado. Eu favoritei ou quase favoritei. Eu tenho aqui o Trocas Macabras, eu tenho a Incendiária e tenho A Hora do Lobisomem e Cujo. Acho que o pior deles pra mim foi Cujo. Também não é um livro ruim não, tá, gente? Ele é bem interessante e faz uma crítica bem forte quanto à questão dos animais. Não parece, mas faz. Tá, então eu quero esses 2 livros do King pra continuar com a minha coleção na biblioteca do Stephen King, mas eu não tenho alguns outros livros, tipo o do Iluminado, eu não tenho, porque eu senti a necessidade de comprar, né? Até porque o Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, não é capa dura. E aí vocês sabem, caso você não tenha visto ainda vídeo, eu tenho uma espécie de toque que é: se o livro é brochura e a continuação é brochura, brochura ele será. Agora, se o livro tem um que é capa dura e o outro é brochura, me dá um ciricutico que eu fico, tá errado, tá desuniforme, não tá bonito. Eu quero a biografia do Walt Disney. Porque a Disney, porque isso, porque empresa, porque conglomerado, porque isso, porque aquilo. Beleza, fera? A Disney pode ter todos os problemas que vocês quiserem me listar. E vou concordar. Eu quero saber como é que um cartunista que tentou de todas as formas possíveis entrar para as empresas de animação, que se eu não me engano na época era não era nem da Fox. Eu não lembro agora qual era o estúdio que existia na época, não era MGM. Ai, gente, esqueci agora o nome qual era da produtora. Como que uma pessoa que foi demitida conseguiu criar um personagem que até hoje é praticamente um dos personagens mais vendáveis de todos os tempos. Basta ver a quantidade de filmes que foram feitos com Mickey Mouse, basta ver a quantidade de produtos e, poxa, tem parque de diversões e de todo o universo Disney. Então, assim, eu fui uma garota Disney, eu fui uma criança que olhou todos os filmes da Disney, todos, sem exceção. Adulta é que eu comecei a deixar de ver, porque eu confesso pra vocês que entre animação 3D e 2D, eu prefiro a 2D. Eu acho mais mágico do que a animação em 3D. Eu sei até hoje frases de filmes específicos. São piadas na minha família, inclusive. E eu estou programando fazer 2 tatuagens referentes à Disney. Que até então eu não tinha feito. Só que agora, depois dos 30, eu tô tomando vergonha na cara de tipo, e se eu fizer? Qual é o problema, gente? Marcou mesmo. Vou esconder agora essa parte do meu passado? Não vou. Uma história da ópera, pensa comentários. Eu acho lindo, música operástica. E eu quero saber como é que surgiu esse estilo musical. Que, querendo ou não, ele tem presença. Os 2 próximos livros, eles são clássicos russos, e se eu não me engano, são os únicos clássicos que eu coloquei, russos no caso, que é os Irmãos Karamazov e Ana Karenina. O Ana Karenina eu tenho aqui numa edição mais antiga, só que assim, ele não tem nenhum texto de apoio, e eu não vou mentir pra vocês, eu não passei da página 2, porque todos os personagens têm sobrenomes parecidos, nomes parecidos, eles falam de um jeito que eu fiquei, meu Deus do céu, que é isso? E aí, eu instituí que eu não abandonaria Ana Karenina. Eu colocaria ele na geladeira até o momento em que eu tivesse uma edição com notas de rodapé, notas explicativas para me ajudar
a ler este livro, tá? Não vou dizer da forma correta, porque cada um é muito particular quanto a isso, mas no sentido de entender a história, entender onde o autor queria chegar. E os irmãos Karamazov, eu não tenho, mas o pessoal super elogia essa história. E eu, assim, há pouco tempo eu vi uma resenha dele e eu achei interessante porque trouxe um aspecto que eu não sabia da história. Então, me chamou a atenção pra ler. Aí tem a biografia do Oscar Wilde, que vocês viram que eu já falei que eu quero comprar, que eu quero ganhar o Retrato de Dorian Gray, porque o Oscar Wilde, ele foi um autor bem polêmico e emblemático em muitas coisas. Principalmente na sua vida pessoal. Do tipo, de ser casado e ter filhos, mas ter envolvimento com homens. Ah, essa história que eu já vi, não sei onde, não sei onde. Eu sei. Só que eu questiono até onde o casamento dele era de fachada, porque tem historiadores que falam que era casamento de fachada, tem gente que fala que não era casamento de fachada, que ele realmente amava a esposa, amava os filhos. Teve toda a questão da publicação de O Retrato de Dorian Gray, a prisão dele no futuro, e que, se eu não me engano, depois que ele saiu da prisão foi o motivo da sua morte, porque ele ficou extremamente doente. Então, assim, eu quero conhecer mais sobre esse autor. O Oscar Wilde é um dos autores que eu tenho, assim, não em alta conta, mas eu tenho muita curiosidade de conhecer a vida pessoal. Aí vocês acham que eu tô colocando só livros mais antigos, livros que ninguém conhece? Eu peguei O Veneno da Montanha, da Bianca Jung. Eu quero esse livro porque eu acho que vai ser uma fantasia nacional muito interessante. Eu quase conheci a autora e eu só não nos esbarramos. E desde que foi publicado Veneno na Montanha como e-book, eu penso em ler esse livro. Eu só acho que nesse caso específico, ele não tem na Amazon. Ele tem só no site da editora. Então, caso você queira me dar ele de presente, agradeço desde já, mas você precisa ir na editora física, que, se eu não me engano, é a editora Qualis, para comprar. Aí tem A Besta de Pasadena, que também é um autor nacional, que escreveu A Besta dos Mil Anos e depois a continuação, A Besta de Luca, e aí termina com esse volume, a trilogia, que fala sobre uma tapeçaria, que é real isso, tá, gente? É uma tapeçaria que a história sobre ela, que é uma tapeçaria gigante que teria feito toda a história bíblica. Só que alguma coisa aconteceu que partes da tapeçaria foram recortadas e levadas embora. E aí se passou muitos anos em que tem se tentado reconstruir essa tapeçaria, e uma das partes que falta é a parte que mostra a besta enjaulada, que tem essa parte na Bíblia. E aí o pessoal fala que isso é um sinal de má sorte muito grande, porque enquanto essa parte da tapeçaria não for encontrada, a besta tá solta por aí. E isso é explicado no livro, tá? E depois, se você vai ver a história da tapeçaria, você também encontra isso na internet. Então eu quero ver como é que o autor vai terminar essa história. Se a tapeçaria vai ser encontrada, não vai ser encontrada, porque acreditem, gente, essa tapeçaria já andou, viu? E ele faz uma crítica muito forte do Brasil, muito forte. Se na primeira ele fala sobre a questão do tráfico de drogas, no segundo ele fala muito sobre o web tráfico, tráfico de armas e também os crimes do colarinho branco. Então, assim, a creme de la creme para quem gosta de livros que façam crítica ao Brasil contemporâneo. Esse Morando com um Vampiro, ele deve ser muito engraçadinho, gente, porque eu fico imaginando essa cena de você morar num apartamento e você não se dá conta que você tá morando com um vampiro, ou demorar para perceber isso. Então, eu sei que ele foi lançado há pouco tempo e chamou minha atenção, e eu peguei ele porque eu quero uma leitura também um pouco mais engraçadinha para ler. O Enterre Seus Mortos é um livro contemporâneo, nacional, que também cai na mesma categoria de livro complicado de um assunto que faz a gente pensar. E é isso que eu quero. Eu adoro livros assim. Eu adoro livros que nos façam questionar a sociedade brasileira. Às vezes a gente vive tão... E isso, gente, não é desmérito nenhum. É normal. A gente vive numa bolha. Eu não vivo numa bolha. Vive
Bolha da família, bolha da sua cidade, da sociedade, da sua classe trabalhadora, de tudo. Ah, mas eu vejo de tudo. Não importa, você vive numa bolha. Em algum tipo de bolha você tá. E aí é interessante, às vezes, a gente pegar esse tipo de história pra dar aquela furada, pra pensar um pouco fora do nosso conforto. E acho isso muito importante. Catacombe é o terceiro volume da tetralogia série Asylum. Eu também é uma série que eu estou tentando, desde que foi lançado, terminar de completar. E tá difícil. E eu gostei, assim, ele é um terror pra jovens, adolescentes ali, que eu daria tranquilamente pro ensino médio. É interessante, porque é um menino que, assim, às vezes, nos Estados Unidos, antes de ir pra faculdade, você vai para uma escola preparatória ligada àquela universidade. Então, você faz um curso de verão, você faz algum curso que, dependendo das notas que você tirar, isso pode ser usado a seu favor na hora de você fazer a seleção para essa universidade. Quem consegue explicar isso um pouco melhor é meu marido, porque ele é professor de inglês, né? E aí, um aluno específico vai pra esse lugar, e aí ele fica tipo, nossa, que instituição diferente, esse prédio é meio diferente, né? Meio tenebroso. E aí a gente descobre que, na verdade, aquele prédio enorme, meio sombrio, era um asilo. E aí vocês imaginem o terror que vem com isso. Então, assim, é muito gostoso. Eu gostei da história. E a continuação foi muito boa, porque ela vai pra uma outra vertente que eu fiquei, gente, como é que a gente porque a história, volume 1 tava até aqui. Aí agora no volume 2 tá isso aqui que eu fiquei, será que eu tô louca? Eu tive que achar resenhas com spoilers do primeiro volume pra me relembrar, pra ver se eu tinha deixado escapar alguma coisa pro segundo volume. E não deixei. Mas eu precisei pra entender qual foi a linha de raciocínio que a autora usou. Tom Lake, se eu não me engano, é da mesma autora de A Casa Holandesa, que eu tenho aqui, que está para ser lido. Eu também estou empurrando esse com a barriga. Mas o Tom Lake me chamou mais atenção do que A Casa Holandesa. E ele foi publicado há pouco tempo e ele é praticamente um dos queridinhos da Booksfera, seja você ter lido ele em inglês ou português. Ao contrário de A Casa Holandesa, que eu já vi muita gente reclamando, achando que era chato, que era parado, que era sem nexo, que era isso, que era aquilo. O Tom Lake, até agora pelo menos, não achei ninguém falando uma crítica negativa quanto a ele. O Eva, ele é um livro de não ficção que fala sobre como a medicina, principalmente, hoje está fazendo descobertas científicas em relação à mulher, porque até poucos anos atrás, todo medicamento, todo exame, todo tratamento foi levado em consideração e testado em cobaias homens. E aí era aquilo. Deu efeito colateral diferente na mulher? Ah, coincidência, né? Não tem justificativa empírica científica para que esses efeitos colaterais sejam considerados porque existe alguma fisiologia diferente entre o corpo masculino e o corpo feminino. E hoje a gente já sabe, pela quantidade de hormônios que existem no corpo da mulher e no corpo do homem, diferentes, e por uma série de outros fatores, as mulheres podem sim ter sintomas diferentes, ter tratamentos que não funcionam 100%, que precisam ser revistos. E o Eva, ele fala justamente sobre isso, sobre como nos últimos 2000 anos o corpo da mulher foi rejeitado e agora ele tá começando a ser revisto e fica tipo, pá, agora que vocês falaram, realmente é diferente, né? Um do outro. A gente achando que era tudo igual, é ser humano. Tudo igual, não tem diferença. Então, eu quero muito esse livro, porque eu já li um livro que eu indico bastante, que é As Mentiras que Contam as Mulheres. E ele é um livro que fala não só daquelas proposições que eu acho que toda mulher já ouviu em algum momento, que é mulher não sabe dirigir, mulher só serve pra lavar louça e cuidar da casa, que o instinto de cuidar das crianças é da mulher, e mais um monte de outras coisas. E a autora vai lá e vai colocando pequenas explicações e comentários debochados, que você fica, pior que é verdade, o que ela tá comentando é a mais pura verdade, do tipo, mulher não sabe dirigir direito. É, com certeza, porque o maior número de acidentes que existem hoje de pessoas embriagadas é da mulher, né? Sabe? Ela dá essas retrucadas muito boas e faz a gente pensar, certo? Então, é um livro que eu indico. O Pacto da Água foi leitura conjunta de um dos clubes que eu participo. E, gente, eu cansei.
cansei de ver todo mundo elogiando esse livro e só eu que não. E esse livro, basicamente, é assim: é uma família que, por um motivo que, pelo que eu entendi, a gente vai descobrir no livro, todos os integrantes morrem de alguma forma envolvendo água, seja acidente ou não. Por quê? Só lendo pra descobrir. Então, eu quero ver como é que conseguiram atrelar uma coisa muito específica como água. Porque se tu for pensar, basta tu se mudar pra um lugar que não tem água e tá tudo bem, né? Mas aí, por exemplo, sei lá, a pessoa morreu porque ela tomou água de torneira contaminada com não sei o que, ou então ela estava tomando água, não viu, tropeçou, bateu a cabeça e morreu. Tecnicamente ela morreu por causa da água. Então assim, é esse tipo de coisa, que não importa onde esteja, alguém vai morrer por causa da água. E eu quero entender como é que isso funciona. As Vidas de Billy Milligan foi publicado ano passado, ano retrasado, e ele fala basicamente do primeiro caso jurídico em que uma pessoa com um transtorno de múltiplas personalidades foi julgado e que se entrou naquele impasse de não foi a pessoa que fez isso, foi uma das personalidades dela que fez isso. E aí a gente esbarra naquela questão mais ética, eu acredito, eu pelo menos considero isso uma questão mais ética e filosófica, no sentido de essa pessoa tem problemas de transtorno de personalidade, se eu não me engano ele tinha 27 personalidades dentro dele, uma coisa assim. A gente primeiro tem que considerar, essa pessoa, por ter esse distúrbio, ela pode ser considerada capaz ou incapaz, e isso a gente sabe que pode envolver absolvição ou não de um julgamento. Segundo, se for considerado que a pessoa é capaz, mas não foi a personalidade principal dela que fez isso, foi um dos, acho que é alter egos que fala, foi uma das outras personalidades. A gente condena essa pessoa que tecnicamente é inocente porque ela não lembra de ter feito nada disso. Ela estava num surto, numa situação específica que não era ela. A gente consegue provar que não era ela. É uma questão filosófica, se a gente for pensar. E aí? Condena ou não condena? Vai condenar um inocente porque ele não é bem inocente? Ele é inocente ou não é? Assim, é bem filosófico e acho que é ético também. E eu cansei de ver situações assim aparecendo em Law and Order, em Criminal Minds, em CSI, de pessoas com problemas neurológicos e psicológicos que foram consideradas incapazes de serem julgadas. E que daí elas não são presas, elas são levadas para instituições psiquiátricas. O Zé do Caixão, eu nunca assisti nenhum filme dele, mas eu sei da importância que o Zé do Caixão teve para o cinema brasileiro. E desde que a Darkseid lançou esse livro, eu tenho muito interesse em ler. Só que ele bate naquele mesma situação de quando eu tenho dinheiro, o livro não tá em estoque, quando o livro tá em estoque, eu não tenho dinheiro. E assim, eu quero conhecer um pouco esse cara, porque diziam que ele era excêntrico, que ele era estranho, que ele era um gênio, que ele era isso, que ele era aquilo. E eu quero conhecer essa pessoa por trás do cinema, né? Porque, querendo ou não, o cinema de terror já é um cinema extremamente nichado. E para ele conseguir fazer, na época dele, com poucos recursos, tudo que ele conseguiu fazer, eu quero conhecer essa pessoa. Judas o Obscuro é um livro clássico e eu fiquei interessada pelo título, pela premissa e acabei colocando aqui na lista. A Morte do Rei Arthur cai na mesma situação de eu gosto dos livros que falem sobre o Rei Arthur. Não tem mais motivo pra mais nem pra menos. Ele tem no Kindle Unlimited, mas eu confesso que eu prefiro ter edição física. Porque, pelo que eu entendi, é uma edição física muito bonita pela capa. E pelo que eu entendi, ele é capa dura, se eu não me engano. A Ilha Além do Véu, do Véu, é a continuação de A Torre Acima do Véu. Que eu comprei a primeira edição em uma Bienal, inclusive eu tenho o autógrafo da autora. E depois de muitos anos ela lançou a continuação. Então eu quero ler agora, porque foi uma história que me marcou na época. Porque eu estava entrando no mundo das distopias e esse livro, ele é uma distopia em que uma névoa apareceu. É uma névoa tóxica, só que você não sabe o efeito que ela terá nas pessoas. Então algumas sangram, algumas acontecem isso, algumas acontecem aquilo. E aí por conta disso, as pessoas tiveram que se refugiar no alto dos prédios. Só que, como toda grande crítica da distopia, o que acontece? Os que têm muito dinheiro vivem
nas coberturas, nos primeiros andares mais altos. E aí, conforme você vai descendo os andares, vai diminuindo o poder aquisitivo até pegar aquelas pessoas que, se não vivem acima, no limite pra encostar na névoa, elas vivem no primeiro andar, que já é encoberto pela névoa. Então são pessoas extremamente doentes, extremamente pobres, que não têm possibilidade nenhuma de conseguir recursos pra poder se mudar dali. E a nossa personagem, ela é uma espécie de coletora. Digamos, alguém diz pra ela que precisa, sei lá, vou inventar uma coisa muito esdrúxula, tá, gente? Precisa de pilhas Philips pra alguma coisa específica. Contratam ela e ela, por um preço muito alto, se oferece para descer o prédio de rapel. Ela usa uma máscara, usa todo um negócio e vai até um supermercado que tem ali por perto que esteja abandonado procurar esse recurso que foi exigido dela. Claro que não é uma coisa tão esdrúxula quanto isso. Só que tem mais uma coisa. Se já a névoa não fosse ruim o suficiente, eles perceberam, depois de alguns anos, que houve algum tipo de mutação, que eles não sabem explicar direito ainda o que aconteceu, porque na névoa você não enxerga direito, não acontece um monte de coisas, que aconteceu um tipo de mutação. E aí eles não sabem dizer se isso são humanos que sobreviveram e perderam a razão, eles não sabem se isso são animais que sofreram mutação, e como não tem comida, eles atacam os humanos que descem, não sabem. Só sabem que existem criaturas ali que também se aproveitam de quando essas pessoas descem pra comê-las. Então, eu quero entender como é que continuou essa história. Isabela de Médici, gente, mais uma biografia, sem mais muita explicação pra vocês, tá? A mulher no tempo das catedrais, eu quero pegar pra justamente ter uma ideia de como é que era vista a mulher na Idade Média. Apesar de saber já bastante coisa por tudo que eu já consumi, eu quero uma pesquisa mesmo, um livro de história colocando como é que era visto o papel da mulher na Idade Idade Média e durante a Idade Média, que foi a época das grandes construções das catedrais. Pé Esquerdo da Sereia é do Miyako. Eu tenho interesse em adquirir esse livro desde a minha época da minha primeira faculdade, porque eu tive uma cadeira de literatura afro-brasileira e aí a professora aproveitou e resolveu falar um pouco sobre os autores africanos que sejam de colonização portuguesa, e ela falou muito do Miyako. E dos livros do Miyako que ela já tinha lido, que era praticamente todos, porque ela era uma grande fã do Miyako, ela colocou que um dos melhores dele era O Pé Esquerdo da Sereia. Eu quero esse livro de qualquer jeito, pra ler ele de uma vez e ver o que ele tem de tão bom. Porque não é possível uma pessoa que já leu todos os livros do Miyako ser extremamente específica. Inclusive, hoje ele está com uma capa nova. A época em que ela me mostrou a capa era outra. Então, desde aquela época, isso foi em 2016? 2016, eu estou para tentar comprar esse livro. Dom Quixote de la Mancha, eu quero a edição que foi lançada agora pela Antofágica, porque a Antofágica tem todo um cuidado na preparação dos seus livros clássicos. E não são muitas as edições que existem do Miguel de Cervantes que tenha textos de apoio muito bem embasados, obrigada. Então, eu sei que esse Dom Quixote, ele é grande, ele é um tamanho diferente, ele é pesado, ele é tudo, não importa, e que ele é o primeiro volume, porque isso foi dividido porque a história é grande, não importa. Eu quero ler Dom Quixote, que eu acho que é uma das poucas histórias que a gente conhece porque faz parte do nosso imaginário, e é um dos primeiros romances de cavalaria, se eu não me engano, espanhóis. Então eu quero ver quem era esse louco Dom Quixote. História da Beleza, não ficção, que é escrito pelo Humberto Eco, que eu já li outros livros do Humberto Eco de não ficção. Alguns são bons, alguns são meio chatinhos. Mas esse eu quero ler porque eu quero entender o que ele quis dizer com história da beleza. Assim como, gente, acho que a Idade Média... Olá, Nissa. A Idade Média é um dos primeiros momentos históricos que eu mais gosto de estudar. Até porque tem uma grande... Não vou dizer relevância, porque relevância não é a palavra. Mas é muito estudado quando a gente está na escola. E eu quero muito o outono da Idade Média para ver o que eu entendi que vai começar a ser o declínio da Idade Média. Porque a gente sabe que é o movimento dos vassalos que caiu em desuso com o surgimento da burguesia, etc, 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 etc. Eu quero entender o quê? O que mais? Porque não pode ter sido só isso. Não é possível que tenha sido só isso. Tem que, com certeza, ter mais alguma coisa. Homens de Milho é um livro latino-americano
que foi feito resenha dele no canal Ler Antes de Morrer. Desde então, eu tenho muito interesse em adquirir esse livro para ler, porque ela colocou que foi assim um livro latino-americano muito importante para ela e que tem tem aspectos importantes que precisam ser discutidos. A Fúria do Assassino é o terceiro volume de A Saga do Assassino, que começou com Aprendiz de Assassino, O Assassino do Rei, e aí agora A Fúria do Assassino, que é um tijolão, gente. Tijolão. Caro pra caramba, mas eu quero terminar essa trilogia de uma vez, pra ver como é que terminou. O Dick é a continuação de A Enchente, que é aqueles livrinhos pequenininhos com capas metálicas da Arqueiro. Muito bonito, inclusive. É uma história gótica, que assim, não é uma uau inovação, mas eu gostei da história. Eu quero ver como é que vai continuar, porque pode acontecer muita coisa, gente, em 6 volumes. Muita coisa mesmo. O Garotas Selvagens, eu gostei da premissa porque ele me lembrou muito, não sei porquê. Eu vou botar a capa aqui, tá, gente? Me lembrou muito a premissa porque, se eu não me engano, é uma personagem que um dia vai pro zoológico, vai pra uma floresta e ela encontra 4 meninas totalmente desgrenhadas, sem saber direito onde estão, e elas alegam que elas são princesas de um reino de contos de fadas. E aí essa personagem fica, acredito ou são loucas? Acredito ou são loucas? Acredito ou são loucas? As Irmãs Hollow. Me lembrei agora. As Irmãs Hollow. Não sei porque esse livro me lembrou um pouco a premissa desse livro, então eu quero ler pra logo. Mulheres nas Luzes é um livro que fala sobre o que seria depois considerado o movimento feminista moderno que aconteceu na época, a Era da Iluminação, né, que aconteceu ali no século... Não lembro agora, a gente foi século 17 e 18. Mas aconteceu na França, a época do iluminismo, que surgiram os grandes pensadores, que se revolucionou muita coisa. E aí esse livro trata sobre como é que as mulheres nesse período também aproveitaram para lutar por seus direitos, para lutar por um monte de questões que hoje, graças a Deus, a mulher tem direito. Então eu quero entender como é que foi esse movimento do feminismo moderno. Assim como existe a História das Mulheres no Brasil, que, se eu não me engano, é pela Mari Del Priori. Dispensa comentários, né, galera? O motivo pra eu querer ler esse livro, né? Por favor. História das Mulheres no Brasil. O Bibliotecas do Mundo Antigo é um livro que eu escolhi por ser bibliotecária, né? E eu gosto dessa história, da gente saber o desenvolvimento das bibliotecas ao longo da história. E, gente, ele é um livro muito bonito. Eu já vi o pessoal mostrando ele fisicamente em vídeos. Nossa, muito bem feito. Por isso o preço também, né? Mas eu tenho muito interesse em ler esse livro. História da vida privada, história, tipo, da humanidade também, né? Mas sobre uma ótica um pouco diferente, que tem vários volumes. Se eu não me engano, são 6 volumes, 7 volumes, e todos eles A História da Vida Privada, volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu quero ler o primeiro para entender a premissa certinho, entender como é que funcionou essa história. Ao Paraíso é da mesma autora de Uma Vida Pequena. Eu amei esse livro. E eu quero pegar o outro livro dela para ver se ela foi tão boa quanto o primeiro, até porque esse não é um calhamaço tão grande, pelo que eu lembro. A Alma Encantadora do Açúcar, ele fala sobre a questão do monopólio do comércio de açúcar em países aqui latino-americanos e como isso moldou a sociedade, né? E ele, se eu não me engano, ele é uma ficção histórica de um dos países que isso aconteceu. Eu não lembro agora, acho que não foi Brasil. Eu realmente não lembro qual foi o país, mas eu sei que é um país latino-americano. Não me engano. Se eu não me engano, sim, porque... confundi com outro. Esse é A Alma Encantadora do Açúcar. É um livro que fala sobre as vendedoras de doces nas ruas. Que, querendo ou não, faz parte da nossa cultura. Mulheres que, independente do estado em que você viva, vendiam, se não antigamente, vendem ainda hoje, doces dos mais diversos tipos na rua mesmo, né? Pra incrementar a renda ou então como única renda da família. E eu quero pegar esse livro para ver se fala sobre o motivo cultural disso existir. Assassina de Deuses, a premissa eu achei interessante, porque a gente já viu
tudo que é tipo de coisa em fantasia. Agora, uma pessoa que é especializada em matar deuses, aí você fica, eu quero ver como é que é essa situação. Eu quero entender como é que isso funciona. E aí, o próximo que eu peguei aqui é o Latim em Pó, e tem um outro livro dessa mesma ideia, só que esse Latim em Pó, ele fala sobre como surgiu a língua portuguesa, se eu não me engano. Mas eu acho que ele deve falar também das outras línguas que são derivadas do latim. Então, gente, eu acho muito interessante, principalmente depois que eu li As Línguas do Mundo, que foi um livro maravilhoso, que falou muito sobre como os idiomas foram surgindo e como eles carregam coisas em comum. Então, eu quis pra poder ler, principalmente da língua portuguesa. Clara dos Anjos é um livro clássico nacional que eu tô há anos já pra ler e, sinceramente, me sinto muito mal por não ter lido ainda. Eu quero ler agora pra ver o que eu realmente acho. A Cor da Vingança é o quarto livro, que tecnicamente não deveria existir, da Cornélia Funk, que começou com Coração de Tinta, que é praticamente uma das minhas, que era trilogia, agora não é mais, de fantasia infanto-juvenil que vai se desenvolvendo e vai amadurecendo, favoritas. Eu simplesmente amei a premissa, amei os mundos criados pela autora e eu, assim, indico de olhos fechados Coração de Tinta. Se você não gostar da história, pelo menos as citações que existem em cada capítulo você vai gostar, porque vão ter livros que você vai ter indicação e você vai querer saber mais. História da gente brasileira dispensa comentários. Eu quero bastante. Eu sinto que, assim, eu sempre gostei muito de história, mas infelizmente, quando chega na hora de história brasileira, eu deixo a desejar. Eu não sei porquê, eu me confundo, eu acho chato, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, eu quero muito ter esse livro, assim como eu quero tem mais um outro, que é O Povo Brasileiro, que é do Darcy Ribeiro, se eu não me engano, e Brasil, uma biografia. Que, gente, é um tijolão desse tamanho, porque eu já vi um colega meu levando trabalho. Eu quero realmente mergulhar na história brasileira para mim entender, né? Principalmente porque, como ex-professora de português, a língua tá muito atrelada à cultura. E, querendo ou não, muitas vezes a gente dá uma aula de história quando vai ensinar alguma coisa do português e da literatura. Então, eu preciso saber mais sobre a nossa história nacional. O amor às bibliotecas, preciso dizer por que eu quero? Não, né? Não preciso, né? O Maria Antonieta, ele foi escrito pelo Stefan Zweig. Pelo que eu saiba, atualmente ele é visto como o maior biógrafo visto. Ele já teve alguns livros e esse do Maria Antonieta é um que eu estou há anos tentando conseguir e sempre me foge. Não consigo, de jeito nenhum. Outro livro que eu coloquei foi O Coração Sem Medo, que é do Itamar Vieira Júnior, e nisso fecha a trilogia que ele escreveu com Torturado e Salvar o Fogo. A Nissa e a Minha Piranha é um amor que eu nunca vi, né, minha filha? Então eu quero comprar pra ver como é que ele amarrou. Porque, assim, Torturado é uma história fechada. Salvar o Fogo também é uma história fechada. Só que você percebe, tem algumas coisas a ver com Torturado que eu não quero dizer exatamente o que é, mas é uma história fechada. E pelo que eu entendi, esse terceiro volume também é uma história fechada, mas que tem relação com os outros dois. Então eu quero entender o que exatamente aconteceu aqui. O Animal Social é um livro que fala por que uma pessoa gosta da outra. O que leva um cidadão honesto a tomar uma atitude reprovável e imoral? Como surgem o preconceito e a agressividade? O que faz alguém desprezar as próprias raízes para seguir uma organização terrorista ou seita religiosa dúbia? Essas são algumas das perguntas discutidas neste clássico das ciências humanas. Preciso dar mais motivo? Já tá aí explicado. Então tá aí o motivo. Eu tô confundindo esse da mentira com o livro das mentiras que fala sobre a era Trump, né, que eu tenho aqui em casa. Quão caro foi o açúcar? Esse sim, que eu lembre, eu tava confundindo com outro livro anterior, mas esse, se eu não me engano, ele é de um autor, de uma autora latino-americana que fala, se eu não me engano, do Suriname. Fala do Suriname no período colonial holandês.
A história acompanha a vida de duas meia-irmãs judias, Elsa e Sarif, descendentes dos colonos da Nova Jerusalém do Rio, conhecida como Joden Savani. Através dessas mulheres, o romance revela as hipocrisias e injustiças de uma sociedade onde o açúcar reinava supremo, afetando profundamente a vida de colonos e escravizados. E deixa eu ver. Eu acho que ela não é latino-americana. Ela só fala sobre essa questão toda da escravidão. Não pensei que era latino-americana, até por causa que, geralmente, quando a gente fala em açúcar, a gente fala em autores latino-americanos, mas não, ela, pelo visto, não é. Então, só esse foi meu erro. A Guerra da Luz é o terceiro volume de Ciclo das Trevas, que eu estou tentando completar da Darkseid, que faz parte de uma trilogia que eu estou aí há um tempo, tentando terminar pra ler tudo de uma vez. Então eu tô tentando terminar essa trilogia pra ler tudo de uma vez, assim como The Liar's Key, que também faz parte de uma trilogia da Rainha Vermelha, que também foi publicada aqui no Brasil, que é da mesma autora de Prince of Thorn, também da Darkseid. Então, assim, eu tô tentando essas séries de fantasias mais antigas da Darkseid, eu estou tentando adquirir todas elas pra ler tudo de uma vez. Porque eu tive essa situação com The Kiss of Deception, que foi uma série de fantasia, acho que a gente pode dizer que é mais uma romantasia, que me pegou e eu precisei ler todos os livros o mais rápido possível no mesmo ano. Então eu quero não correr o risco de ler um livro, não ter a continuação e me frustrar em ter que esperar até conseguir comprar. Um que ainda nem sequer foi lançado no Brasil, mas eu estou colocando ele aqui como uma forma de torcer muito que a editora Cabana Vermelha lance ele logo, que seria o quarto volume da série Broken Bonds, que é o vínculo que nos une, que... Ai, gente, qual é o nome do quarto livro agora? Aquele momento que meu inglês vai ser maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Forced Bonds. Então, eu já li os 3 primeiros, porque eles estão no Kindle Unlimited. Falta esse quarto, o quinto e o sexto. Então eu tô, assim, muito querendo que venha logo o quarto volume, porque ele terminou num plot que tu fica assim... Não creio. Então, assim, é legal. Ele é um livro de dark romance com fantasia, baixa fantasia, na verdade, que tem Aranha Reverso. Então, pra mim, foi uma experiência totalmente nova entrar nesse tipo de literatura e eu gostei bastante. Assim como foi lançado Um Toque da Escuridão. É um livro que tem uma recontagem da saga de Hades e Perséfone. Aliás, que moda virou isso de pegar a história de Hades e Perséfone e escrever 399 mil livros sobre isso. Só que esse são 6 volumes, 9 volumes. Cada um volume é visto sobre uma ótica diferente. Então, Um Toque de Escuridão é pelo lado da Perséfone. O segundo volume é visto pelo lado do Hades. Inclusive, o nome é diferente e a capa é diferente. Aí o terceiro volta pra Perséfone. Aí é um toque de não sei o que. Aí o quarto é do Hades, o quinto é da Perséfone e o sexto é do Hades. Eu acho que daí tem um sétimo da Perséfone pra fechar. Alguma coisa assim. Eu quero pegar esse livro porque eu gosto muito de recontos da mitologia grega. Impostora é o único livro de não ficção que eu não tenho ainda. Impostora é o único livro de não ficção da R.F. Kuang. E é um livro que eu ainda não tenho, porque eu já tenho o Babel, estou lendo neste momento o Catábasis, eu tenho a Guerra da Papoula pra ler e tenho o Impostora, que assim, é uma premissa muito boa. Eu quero ver porque ela fala muito do mercado editorial, né? Então eu quero ver como que a autora falou sobre esse assunto, até porque falam que é um livro que você odeia a personagem principal desde o primeiro momento, porque ela faz uma coisa extremamente errada, que é, ela tem uma melhor amiga que também é escritora, então a personagem principal e essa melhor amiga são escritoras, só que a nossa personagem principal, ela é uma autora meio fracassada, ela já publicou algumas coisas, mas nunca emplacou. Em compensação, a melhor amiga dela já emplacou, e ela tá muito bem obrigada. E aí elas estão um dia se reunindo na casa dessa melhor amiga, vai acontecer um acidente que a melhor amiga morre. E aí, a nossa personagem principal, ela resolve, ali nas deliberações dela, pegar um manuscrito que até então a melhor amiga não tinha mostrado pro agente, não tinha mostrado pra ninguém,
né? E eu acho que, inclusive, ela estava comemorando o fato de ter terminado esse manuscrito. E aí, essa personagem principal vai lá e pega esse manuscrito e publica como se fosse dela. Só que o grande problema é que as pessoas começam a perceber que há umas incongruências. Que não era o estilo de escrita dela, não era o tipo de assunto dela, não era nem lugar de fala dela. E aí você vai entender por quê. E por que que se fala, né, yellow face, que é um termo em inglês que significa quando você contrata atores para se passarem por pessoas asiáticas, né? Por isso yellow face, porque existe na história americana o blackface, que é muito errado, inclusive, que se faz piada disso de vez em quando. Que também se pegavam atores brancos para se passar por pessoas negras e aí eles pintavam o rosto, pintavam o corpo, ao invés de contratar pessoas negras. Então, daí que vem essa questão de yellowface também, né, com pessoas asiáticas. Então, eu quero entender como é que a autora falou sobre esse assunto. Um defeito de cor, pensa comentários, até porque agora, nos últimos tempos, nas bookheads, ele tem sido muito falado. E aí, o último livro, e aí encerramos essa saga, é A Vontade de Muitos, que é um livro que tá sendo publicado agora, que pela minha lista é o único que tá sendo publicado agora, tipo assim, muito recentemente agora, novembro/dezembro, que ele é um Dark Academia. E, gente, até agora, os livros que eu peguei Dark Academia, eu gostei de todos. Então, assim, o pessoal tá super elogiando esse Dark Academia. Parece que ele fez muito sucesso lá fora e tá sendo uma estreia aguardada aqui no Brasil. Então, fica aí a indicação pra vocês também, e eu tô super curiosa pra saber. Então, encerramos a lista. Peço desculpa por ela ser um pouco longa, mas eu acredito que eu trouxe, poxa, 90 indicações de livros pra vocês. É bastante, né? Se o seu gosto for parecido com o meu ou não for, não importa, com certeza algum livro chamou a sua atenção. E lembrando, essa lista valerá 18 de novembro a 17 de novembro de 2026. Daqui a um ano, a gente volta para ver o que eu efetivamente ganhei dessa lista e o que mudou e não mudou na minha lista, na minha nova lista. Então, ou ela vai ser atualizada, ou vai ser uma coisa totalmente diferente. O que também pode acontecer, tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui. Beijo e até mais, pessoal!